Senhoras e senhores, começando mais um vídeo, 25º, se eu não me engano, ou 26º, eu não vi a lista. E agora? Bom, vamos adiante. Então, depois de uns dias aí sem gravar e sem postar nada, eu vi que o canal está crescendo, temos 5 inscritos, mais de 50 visualizações já, estamos chegando lá, mas sempre lembrando, 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualização, e aí eu vou parar de pedir para vocês se inscreverem, comentarem, assistirem, deixarem um vídeo rodando até o fim, apenas ouvindo, para que haja esse tempo de reprodução do vídeo, né? Eu sempre tenho vídeos em torno de 15 a 20 minutos, então ouçam até o final boa parte do vídeo para que a gente possa crescer assim que possível e quem sabe viver da monetização do YouTube. Ainda é muito difícil, claro, mas vamos tentando. Essa semana eu vou mudar um pouquinho a estratégia dos vídeos, ainda dentro da nossa proposta mais pedagógica, mais social, mais de cidadania, né? Trazer assuntos que estão no nosso dia a dia, mas são mal entendidos ou mal trabalhados nos dias em si, né? As pessoas, de maneira geral, aceitam conceitos, palavras, ideias, saem falando e não tem muita noção, como foi o caso do meu vídeo sobre anarcocapitalismo, que por enquanto é o vídeo com mais visualizações, então eu entendo que trazer alguns termos aqui para vocês vai nos auxiliar a melhorar um pouco alguma compreensão de palavras, algumas que estão corretas, algumas que estão distorcidas, e algumas tentativas de criação que não fazem sentido, como é o caso do termo anarcocapitalismo. Então, assistam lá para entenderem por que anarcocapitalismo, na prática, é uma palavra inexistente e que se destrói. A parte de anarquismo com a parte de capitalismo juntas, batidas, somadas, elas não somam, e sim se anulam. Tá? Então, dê uma olhadinha lá no vídeo. Hoje eu vou falar sobre a palavra ideologia. Vai ser um vídeo no mesmo período de tempo, eu estou olhando aqui certinho para não ultrapassar esse período dos 15, 20 minutos, mas que eu vou tentar trazer para vocês algumas questões mais introdutórias. É um tema complexo porque tem N vertentes, tem a vertente sociológica, filosófica, vertente política e o conceito como ele está trazido para a sociedade no nosso dia a dia, que é o primeiro que a gente tem que dizer que é completamente errado. Tá? A palavra ideologia, como ela é abordada hoje em dia, principalmente, especialmente falando sobre a expressão ideologia de gênero, ela é tão certa quanto anarcocapitalismo. Tá? Já vamos chegar lá. Não existe ideologia de gênero. Vamos entender o porquê que esta expressão não existe. As duas palavras existem. Já tratei sobre gênero e igualdade de gêneros, mas ideologia de gênero como algo existente e que é negativado não existe. Tá? Já vamos chegar lá. Vamos pegar o conceito em si. Eu vou trazer aqui um link que outra vez eu trouxe ali no anarcocapitalismo, achei interessante ler um parágrafo para daí depois debater com vocês, para facilitar, para não parecer que eu estou tirando tudo da cabeça. Muitas vezes eu me preparo antes, alguns conhecimentos eu já trouxe, já estudei em outro momento, mas eu gosto de trazer algumas palavras como está aqui, de alguns sites, de algumas referências, para dar uma filtrada, dar um norte para a nossa conversa. Então, significado de ideologia no site significados.com.br. É meio que um dicionário um pouquinho mais extenso, mais aberto, não é um conceito fechado, uma linha, né? Flexibilização, ato de flexibilizar. Aí você não explica. Não é isso. Aqui há uma linha de texto um pouquinho maior explicando o conceito. Então, o que é ideologia? Né? Um conceito. Aquilo que seria ou é ideal. Isso é um termo de dicionário. Continuando ali, este termo possui diferentes significados, sendo que no senso comum, ou seja, aquilo que nós vamos conversar aqui com vocês, que é o que precisamos saber para termos criticidade no assunto, no senso comum é tido como algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo orientado para suas ações sociais e políticas. Sendo que, dentro dessa conversa, eu estou descendo um pouquinho aqui, o que nós podemos colocar como ideologias, que são ideias,
pensamentos que vão dar um caminhar, dar um norte, usando a palavra norte de novo, mas dar a base para o desenvolvimento ou segmento, evolução, transformação, continuidade de sociedades de um viés político e social. Ideologia fascista, comunista, democrática, capitalista, conservadora, anarquista e nacionalista são exemplos de ideologias que surgiram no século XX. Sem interpretação de bom ou ruim, de certo ou de errado, para que a gente entenda o que é ideologia, trazendo para uma modernidade, voltando para a minha câmera, estou me vendo, que bonitinho. Então, para que a gente possa compreender que, na prática em si, pensando em mundo, em sociedade, em construção de uma sociedade, de uma evolução, de mudanças para sempre buscar o melhor para todos, ideologias são estes conceitos que temos no dia a dia, né? Capitalismo é uma ideologia, socialismo é uma ideologia, comunismo é uma ideologia, anarquismo é uma ideologia. Porém, qual que é o grande problema? Historicamente, tá? Muitas questões, trazendo alguns pontos específicos, predominaram nas evoluções das sociedades. Por exemplo, muitos países, inclusive até hoje no Brasil, sofreram influências de criação e desenvolvimento das sociedades pelas religiões, por exemplo, né? Temos o islamismo, que por mais que tenha o termo ismo, não é entendido como ideologia no sentido em si de o islamismo é que cria um país, porém a gente sabe que tem países que a predominância da religião islâmica é que determina o modus operandi, o modus vivendi, ou seja, como aquela região vai viver a constituição de leis e tudo mais perante uma base de pensamento religioso. Embora nos conceitos que eu dei uma olhada ali, o outro eu não trouxe aqui, ele faz essa distinção. A religião trata com conceitos mais abstratos, com a fé, com crenças, com espiritualidade, enquanto a ideia de ideologia são coisas mais concretas, né? O capitalismo partindo pelo lucro, pelo capital, por enriquecimento, o socialismo pensando na e se importando mais com as sociedades, não entrando muito a fundo nos termos. Tá? O anarquismo sem ninguém ter uma dominância de poder, ter algo sem controle de Estado e de poder de ninguém sobre ninguém, dando alguns exemplos. Enquanto a religião são práticas que norteiam um dia a dia, uma relação para com o outro, com a família, com a comunidade, e nos deixam felizes, nos deixam bem, alimentam nosso espírito, nossa alma, o conceito que vocês acharem mais adequado, vou respeitar aqui, mas só para dizer que não dá para enquadrar. Eu, há um tempo atrás, eu enquadrava também cristianismo, é a mesma coisa que capitalismo. Com a ideia de ismo, ou seja, de ter práticas de uma sociedade, sim, são parecidos, como qualquer ismo. Porém, um país não deve, e essa é a curva que a gente tem que entender, um país, uma sociedade, uma cidade não deve seguir a partir do pensamento religioso, pois ele não propõe práticas políticas, práticas de estruturação de uma cidade, de um estado, de uma nação. Embora muitas vezes nós vemos isso acontecer, e pela pluralidade, palavra difícil de falar, pela pluralidade que temos no Brasil de crenças, por ser um Estado democrático, no sentido de todos poderem ascender à política, há uma influência muito forte da religião em decisões políticas, em bancadas de deputados, em participação no legislativo, com governos, com senadores, enfim, temos muitos políticos que trazem o seu lado religioso para a política. Então, na prática, aqui no Brasil, nós podemos colocar, sim, como o cristianismo sendo quase uma ideologia, estando muito próximo de ideologias para estruturar comportamentos, ética, moral, o que é certo e o que é errado. Quando, por exemplo, a gente aborda o tema aborto. Não vou falar sobre o assunto, não é o momento para isso. Mas um momento
de um pensamento de um político que tem uma ideologia voltada para o seu também a sua prática, a sua crença religiosa, ele vai acabar dando uma opinião partindo dos princípios que ele tem em relação à religião, por exemplo. Às vezes, claro, pode ser a opinião da pessoa, mas crescendo num pensamento religioso, numa prática religiosa, desde sempre estando envolvido, estudando, etc., etc., é mais fácil ser determinada essa posição a partir desse pensamento, e não necessariamente de um estudo, de uma crítica, de uma leitura de mundo de todos os lados. Então, por isso que no dia a dia as religiões têm um peso ideológico no Brasil. Elas acabam atrapalhando, vamos botar assim, este pensamento de entender como que a sociedade vai se desenvolver. Não podemos colocar os costumes religiosos à frente de uma questão econômica, de uma questão educacional, de uma questão de saúde, em primeiro lugar, porque ainda até hoje, e acredito que não vai mudar, o Brasil se diz um Estado laico, ou seja, que não define uma religião como preponderante na sua territorialidade. No seu território como um todo, agora a palavra me fugiu. Mas então, o Brasil não é um país dito cristão. Pode ter uma predominância de cristãos, mas o Estado não se declara como representante do cristianismo, do budismo, do judaísmo, do islamismo, não, de nada. Tá? Então isso a gente precisa deixar claro. Inclusive, dica do tio, se você for em algum órgão público, principalmente governamental, e houver símbolo de cristianismo na parede, ou de alguma outra religião, e não das outras todas, você pode fazer uma denúncia, pode criticar alguma autoridade, porque colocar uma religião dentro do espaço público de um Estado laico. Isso não pode acontecer. Tá na legislação, símbolos únicos de uma religião apenas dentro de um órgão de governo não podem existir. Beleza? Então, seguindo aqui mais um pouquinho. Portanto, é isso que a gente precisa distinguir. Um pensamento ideológico, né? É redundante falar pensamento ideológico, mas uma ideologia, ela dá a base para uma sociedade, para um país, para que haja uma governança, haja um desenvolvimento daquela nação, e aí sim, estrutura das relações de trabalho, das relações entre as pessoas, e como o jogo, vamos dizer assim, da vida será jogado. Enquanto as religiões dão um suporte para algumas pessoas na parte de crenças, de espiritualidade, de vivências, de energizações, de fé, né, escolham o termo que vocês acharem melhor, não deveria estar à frente, junto com a ideologia, mas num segundo plano, embora haja uma influência direta. Outro item, o machismo, por exemplo, não é uma ideologia na teoria, porém na prática nós sabemos que o mundo desenvolveu muito com o poder e dominância de homens pelas mulheres. O comportamento da posição do homem para a posição da mulher. Até hoje ainda temos práticas machistas em sistemas de contratação, de igualdade e equidade de gêneros, como nós debatemos no outro vídeo, um ganha mais, um ganha menos, a mulher precisar de uma legislação para sua proteção, porque não é respeitada da mesma maneira que os homens, então, por mais que o machismo não possa ser colocado como uma ideologia, né, não é o princípio do homem que cria uma nação, mas em segundo plano isso sempre aconteceu também. Então vejam como é difícil debater. Né? Cristianismo é uma religião, machismo é uma prática onde o homem se sobressai e domina a mulher. Não são ideologias, não são estudos, estruturas criadas para que aquilo fosse a base para a criação de uma cidade, de um Estado. Enquanto isso, capitalismo, socialismo, comunismo, democracia, conservadorismo, anarquismo, são sim princípios que são chamados de ideologias. E voltando para terminar o vídeo a falar de ideologia de gênero, por que está completamente errado este conceito? Por tudo que eu acabei de falar. Não só não é um pensamento de criação de nação, a nação não vai ser criada por gênero.
né? Não existe uma cartilha de quais são as ideias de gênero que vão estruturar a economia, a saúde, a educação, uma nação, uma sociedade. Tampouco tem a ver com fé, com crenças, com valores que vão dar um auxílio para uma ideologia de sociedade. É apenas uma frase muito mal construída por pessoas que não têm conhecimento, que estão querendo dizer que existe uma forçação ideológica, ou seja, uma forçação de ideias de gênero em lugares para colocar que a discussão de gênero tem que predominar. Mas é tão difícil conversar sobre que eu não consigo nem entender o que querem dizer neste conceito, que ele por si só não existe. Né? Ideologia e gênero que estão juntas, porque pegando neste mesmo site aqui, ali está colocado desta maneira. Ideologia de gênero é um conceito popular, mas é preciso tomar cuidado, pois é importante saber que, nesse caso, a expressão não é a mais adequada, já que a palavra ideologia significa conjunto de ideias ou princípios sobre um assunto, enquanto o conceito de gênero é definido como a maneira que uma pessoa se auto-identifica e se percebe como indivíduo. Trazendo os conceitos do mesmo site, para eu dar uma base para a gente fechar o vídeo, para resumir o que então? Não tem como a palavra gênero, que é basicamente você se identificar enquanto condição, enquanto genética dentro de uma sociedade, ser entendido como uma base ideológica para a construção de uma nação. Muito pelo contrário, é basicamente uma discussão para que todos sejam aceitos, todas sejam aceitas de acordo com as suas, usando a palavra, com as suas auto-identificações enquanto indivíduos. É isso que é importante a gente discutir. Então, ideologia de gênero não existe. É um conceito errado, muito mal formulado, e talvez por pessoas que, infelizmente, se utilizam da ignorância no sentido de não conhecer os assuntos e da ignorância das pessoas, de não entenderem o que é ideologia. Ideologia, como eu falei aqui nesses 17 minutos e 25 segundos, é conjunto de ideias que norteiam uma sociedade. Capitalismo é uma ideologia. Capitalismo e gênero são a mesma coisa? Botem lado a lado. Dá para dizer que é a mesma coisa? Um sistema capitalista que autoriza, que dá uma base para o desenvolvimento de empresas do mercado do lucro. É a mesma coisa que ideologia de gênero, que gênero em si, gênero norteia como uma empresa vai se configurar num país? Não, ok? Então, só para a gente colocar cada item no seu quadrado. Capitalismo e afins são ideologias, cristianismo, religiões e outras práticas como o machismo, nortearam por muito tempo o desenvolvimento e estão infiltradas até hoje nas ideologias das sociedades, porém não são ideologias, práticas, costumes que se misturam, às vezes, na sua grande maneira, de maneira errada. Né? E, por fim, gênero não tem nada a ver com nenhum desses conceitos. Gênero é apenas a pessoa se identificar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. Belezinha? Então, a partir de hoje, duas coisas que a gente voltem lá no vídeo para confirmar, que nós não podemos mais falar. Anarcocapitalismo e ideologia de gênero. São dois conceitos inexistentes que nem na sua etimologia tem sentido, muito menos na sua prática. Beleza? 1.000 inscrições, 4.000 horas de visualização de vocês, tio vai começar a ganhar dinheiro. Fiquem bem e vou gravar outro vídeo na sequência, que é mais um vídeo polêmico. Vamos embora então, até o próximo vídeo. Olhando ali para parar, agora sim, até lá.